A segunda questão do trabalho, eu tô com dificuldade para achar a fórmula. Eu olhei, mas não consegui entender que fórmula eu uso lá. Não tá fazendo o trabalho dentro do Classroom? Tô fazendo pelo do Moodle? Lá no Moodle não tem como entregar o trabalho lá, né? Aquele arquivo lá, ele é só um arquivo para vocês baixarem, olharem, enfim. Nosso combinado é vocês fazerem o trabalho ali pelo Classroom. E aquele arquivo ali do Classroom, ele já está com as fórmulas, inclusive. Você quer desenvolver o cálculo, né? Mostrar o passo a passo do desenvolvimento e o resultado final ali, Rafael. Aí tu entra ali na barra atividades do nosso Classroom, procura ali o tópico trabalho disciplinar, e nesse tópico trabalho disciplinar está ali o arquivo no formato Google Documentos. Aí tu clica no arquivo, aquele é o teu arquivo do trabalho, né? Aí tu vai ler as instruções e ali embaixo tem as questões e as fórmulas que tu vai aplicar, tá? Só tem que demonstrar os cálculos passo a passo, cada etapa do cálculo, né? E a resposta final, tá? Certo, Rafaela? Tá bom, obrigado. Muito bem. Inclusive, uma boa lembrança, né, que a Rafaela trouxe aí sobre o nosso arquivo do trabalho. A gente tem combinado lá no nosso contrato pedagógico, né, que a nossa entrega do trabalho é no Classroom, né? O arquivo está ali, a gente gravou esse vídeo, né, do contrato pedagógico com todos os detalhes, né? Quando eram as avaliativas no Moodle, a gente abriu o Moodle, mostramos onde estão as avaliativas lá no Moodle, né? Mostramos inclusive como acessar o Moodle, mostramos onde vai aparecer a prova final, substituição. Depois, quando a gente conversou a respeito do trabalho, a gente abriu o Classroom, né? A gente abriu o trabalho, mostrou como vocês vão fazer, né? Mostramos ali as questões e as fórmulas que estavam ali para vocês aplicarem. Isso tudo foi tratado no vídeo do contato pedagógico e demonstrado de forma direta, objetiva, né? Foi gravado tudo. E esse arquivo da gravação do contrato pedagógico, ele também está disponível para vocês ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. Então, aquele vídeo que a gente fez ali, né? 1 hora e pouco falando a respeito de todo o processo avaliativo, explicando cada coisa, está gravado, está disponível para vocês, caso queiram rever, né? Ou alguém que não teve oportunidade de ver no primeiro dia, ou entrou depois, né? Pegou a explicação pela metade, quer ver a explicação completa, esse vídeo está disponível para vocês ali, tá? Barra atividades do Classroom, tópico contrato pedagógico. Tá ali os slides do contrato pedagógico e inclusive o vídeo gravado, tá? Recomendo aí, aproveitando essa lembrança que a Rafaela trouxe aí sobre o trabalho. Muito bem, gente. Então a maioria já conectou, né? A gente esperou já alguns minutos. Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, né? Nossa aula de hoje, que vai ser as rendas financeiras 2. No entanto, a gente sempre relembra, né, o nosso calendário no início de cada aula, justamente para reforçar tudo aquilo que a gente tratou no contrato pedagógico, né, e pelo menos os tópicos a gente relembra rapidamente, sempre no início de cada uma das aulas. Se vocês forem abrir a aula do dia anterior, né, as aulas anteriores, cada uma delas, todas elas no início, estava ali o calendário e a gente comentou rapidamente de novo, né? Então vamos fazer isso. É importante, né? Dia 25/5 a gente teve o contrato pedagógico, a gente falou tudo com detalhes, como vai funcionar a disciplina, o processo avaliativo, né? Prova, trabalho, as avaliativas, a substituição, né? Tudo com detalhes. Depois a gente teve o conteúdo da aula 1. Dia 27 a gente teve o conteúdo da aula 2, dia 1/6 o conteúdo da aula 3, e tivemos uma recuperação do feriado, né? Dia 3/6, nós recuperamos esse feriado no dia 4, na sexta-feira passada à noite, a revisão da aula 1 a 3, né? Então nós tivemos já aqui 4 aulas iniciais, né, sendo 3 de conteúdo novo, e a última da sexta-feira foi, né, uma revisão desses 3 primeiros encontros aí. Referente a isso, né, essa primeira parte da disciplina, atividade avaliativa 1 para fazer, tá? Ela vale 2 pontos, e o prazo dela está no
guia do aluno, né, que é aquele arquivo que a gente mostrou lá no primeiro dia de aula, no vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu o guia do aluno, além de ter mostrado onde ele está, né, a gente abriu ele, mostrou que tem as datas ali, que vocês devem olhar aquelas datas e fazer dentro daquelas datas previstas, né, aquele prazo previsto para fazer cada avaliativa. Então, a avaliativa 1 tem que fazer naquele prazo, se não fizer naquele prazo, né, foi-se 2 pontos. Então, estão sabendo disso desde o primeiro dia, por favor, né, vamos manter isso aí, né, vamos perder esses 2 pontos aí, vamos fazer essa avaliativa 1 aí, já para começar bem, né. A partir de hoje, a gente vai para a segunda parte, então, da disciplina, tá, 8/6, temos a aula 4 hoje. Nós vamos ter no dia 10, quinta-feira, a aula 5, e no dia 15/6, a aula 6, tá? Referente a essas outras 3 aulas, 4, 5, 6, nós vamos ter no dia 17/6 uma revisão, né, em geral desse conteúdo aí, da aula 4 até a aula 6. E vocês têm, nessa segunda metade da disciplina, a atividade avaliativa 2 para vocês fazerem, né? Ela vale 2 pontos. E o prazo dela está lá no guia do aluno, né? Tem um prazo lá para encerrar. Então, é um prazo relativamente longo, né? Até aquela data final, né? No horário que encerra, até aquela data, aquele dia, aquele horário, vocês têm que fazer ela, tá? São 4 pontos, então. Avaliativa 1, 2 pontos. Avaliativa 2, 2 pontos. Para fechar os 10 pontos da N1, vocês têm a atividade trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar ele vale 6 pontos, tá? Então ele vai compor com os 4 pontos das avaliativas no Moodle, os 10 da N1. O trabalho disciplinar, todas as aulas, né? A gente tem relembrado que ele é no Classroom, tá aqui, né? Sempre no nosso calendário. E a gente, no dia, né, do contrato pedagógico, a gente abriu o Classroom, a gente abriu o trabalho, mostrou ali as questões, tem ali as fórmulas, vocês vão fazer no Classroom e entregar no Classroom, tá? Depois do trabalho pronto, vocês vão clicar lá em ver atividade tem a caixinha lá em entregar, clique em entregar, vocês vão estar entregando o trabalho para mim, tá? Aí, até o dia 19, né? No dia 20, que é o dia seguinte, provavelmente eu vou estar corrigindo todos eles, e aí, ao corrigir, né, eu atribuo a nota, clico em devolver, aí vocês vão receber uma mensagem, né, o trabalho devolvido pelo professor, e aí vocês podem clicar em ver atividade de novo lá no trabalho disciplinar, e aí já vai aparecer a nota do trabalho para vocês, tá? Tudo isso sobre trabalho, a gente abriu, né, o trabalho no Classroom, ao vivo aí para vocês verem no vídeo do contrato pedagógico, de novo, relembrando, né, esse vídeo do contrato pedagógico está no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico, tá? Todas as aulas a gente relembra esse mesmo passo a passo, mesmo assim, né, às vezes, como é muita informação, a gente acaba esquecendo alguma coisa, né, ou às vezes, né, tá com uma atenção aí dividida com outras situações, e deixa passar, né, então, todas as aulas a gente relembra essa mesma cantilena, né, para alguns, isso já está batido, né, mas é bom porque para outros não está tão claro assim, né, embora a gente tenha repetido já nas aulas anteriores, então é válido, né, sempre válido. No dia 22/6, a gente tem a nossa revisão final, essa revisão do dia 22/6, essa sim é uma revisão geral, né, de todo o conteúdo, mas com um objetivo, né, de preparar vocês para o dia 24, que é o dia da prova. Essa revisão aí no dia 22/6, ela é muito importante, né, porque ela tem essa perspectiva aí, preparar para a prova do dia 24. Essa prova, então, ela acontece no Moodle, tá? Nesse dia 24 não tem conexão ao vivo. Dia 24, apenas a prova no Moodle. São postados para vocês, então, no Classroom, antes das 19 horas, as instruções da prova e o código dela. Vocês vão ler as instruções e vão copiar o código. E aí, às 19 horas, vocês vão acessar o Moodle. Disciplina de Matemática Financeira, vão clicar na prova e vão inserir o código que vai ser solicitado, que é o código que vocês receberam no Class. Tá? A prova vai abrir, então, 10 questões.
Ao realizar as 10 questões, ao final vocês clicam em salvar, enviar, enfim, e ela já vai dar que nota vocês ficaram na N2, tá? Então, tendo já a nota da N1, as avaliativas mais o trabalho, 10 pontos. A N2, a prova final, 10 pontos. Soma as duas, né? 10 mais 10, 20, divide por 2, 10. Se por acaso, somando a N1 mais a N2 e dividindo por 2, ficar abaixo da média mínima 6, vocês vão ter que fazer uma prova de substituição, tá? Que abaixo de 6 reprova, né? Mas ainda tem essa prova de substituição como, entre aspas, aí, né? Uma recuperação que acontece lá no Moodle. Nessa não tem nenhum código, né? É só no dia 10/7 acessar o Moodle, matemática financeira, e fazer a prova de substituição. Ela vale 10 pontos e ela substitui a menor nota, ou a N1 ou a N2, né? A que for menor, com o objetivo, então, de, somada com a outra nota, dividido por 2, atingir a média mínima 6. Tá? Claro que, para aprovação, não basta apenas a nota, né? A gente tem que ter frequência, né? Tem que estar presente nas aulas, assistir às aulas ao vivo, né? Fazer os exercícios na segunda parte da aula, para a gente ter a nossa presença, né? Temos que ter quanto de presença? A gente tratou isso lá no vídeo de contato pedagógico, né? Quem é que lembra aí? Lá do vídeo de contato pedagógico, qual é o percentual de frequência mínima para aprovação? Vamos ver quem é que assistiu o contrato agora. 75. Isso, Analice, perfeito. A gente tem que ter 75% de frequência, né? Para nossa aprovação, tá? Então, desse total de aulas aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 datas, né? Dessas 10 datas, 75% delas eu tenho que estar presente, ter assistido a aula ao vivo e ter feito os exercícios. Então, se são 10, 7,5 aulas, né? 7 aulas e meia, tá? Em termos de quantidade de datas de aula, tá? Claro, sempre relembrando, né? Vocês sabem disso. Cada aula a gente tem uma presença de antes e uma presença de depois do intervalo, né? Então, cada aula a gente recebe 2 presenças, se a gente falta, recebe 2 faltas, né? Então, é sempre vezes 2, tá? Cada aula dessa aqui tem uma presença de antes e uma de depois do intervalo. É importante relembrar esse detalhe, né? Às vezes a gente olha e fala, eu tenho 2 faltas lá, né? Faltou um dia, né? Então, foi uma presença de antes e uma presença de depois do intervalo. E aí, lá no histórico de faltas lá de vocês, lá, né? Quem vê lá 2 faltas, às vezes faltou um dia só, por que 2, né? É uma antes e uma depois do intervalo em cada aula. Sempre assim, tá? Muito bem, relembramos todo o nosso calendário, novamente, né? Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Muito embora às vezes a gente fale, né? Várias vezes, às vezes surge uma dúvida nova, né? É natural. Às vezes não tinha se percebido, né, essa dúvida antes, mas surgiu agora. Então fique à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida aí sobre o nosso calendário? Como é que tá para vocês? Todo mundo tranquilo em relação ao calendário? Datas, provas, substituição, trabalho? Tranquilo, senhor. Tudo certo? Pra mim tá Tranquilo, tudo certo, senhor. Tá ok. Muito bem, gente. Então, nosso calendário, né? Tranquilo. Mas não se preocupem. Adivinha o que vai acontecer na próxima aula, no início da aula? Vou falar de novo tudo a mesma coisa no iniciozinho, no mesmo calendário, tá? Então já estou pedindo desculpa já de novo, né? Mas é importante, né? Eu preciso fazer isso, faz parte do meu trabalho, né? Ficar lembrando vocês do processo avaliativo, tá? Então, aula que vem, quinta-feira, no início, vou repetir tudo de novo, certo? Quando chegar no final, vocês vão estar enjoados de ouvir isso. Se já não estão, né? Gente, renda financeira 2. Nós começamos as rendas financeiras ainda na semana passada, né? Quando a gente tratou lá da renda financeira antecipada e da renda financeira pós-antecipada. E ficou, né, para essa semana, a terceira renda financeira, que é a renda financeira diferida. Então, algumas coisas já importantes para a gente relembrar da semana passada, que são importantes também, né, para a renda diferida. Bom, vocês vão lembrar que dos nossos cálculos, né, das rendas financeiras, nós
tivemos aí a necessidade, né, nas fórmulas, do elemento 1 mais a taxa. Lembram disso? Então, esse elemento 1 mais a taxa vem já não das rendas financeiras, já vem de antes, né? Quando a gente fez lá os aumentos, descontos sucessivos, já tinha isso, lá no juro composto. E o que a gente viu ali? Que a gente não pode, né, somar o numeral 1 mais o percentual da taxa. O percentual da taxa a gente tem que sempre converter. Quando for somar ou for subtrair, a gente tem que converter primeiro para numeral, né? Então, um detalhe importante, permanece as nossas rendas financeiras 2 para a renda financeira diferida. Então, se a taxa for, por exemplo, 1%, 1% é 1 por 100, fica 0,01, né? Soma com 1, vai ficar 1,01. Tá? Então, esse cuidado é importante, a gente precisa continuar tendo essa observação aí. É um dos motivos de erro dos cálculos, tá? Embora a gente já esteja já há algum tempo, né, repetindo essa informação, ainda tem gente, né, cometendo algumas falhas de cálculo aí com este elemento, tá? Outra coisa que a gente viu nas nossas rendas financeiras da aula passada, antecipada e pós-antecipada, foi a necessidade de utilizar as tabelas, né, naquele arquivo, material para consulta de fórmulas, né? Tem as fórmulas lá, e temos duas tabelas para rendas financeiras, que é a tabela FAC e a tabela FVA. E a gente viu que a tabela FAC é utilizada para aplicações e investimentos, e a gente viu que a tabela FVA é utilizada para operações comerciais, né, compra, venda, financiamentos. Então, esse é um elemento importante, nós vamos utilizar também, né, uma das tabelas aqui nas rendas financeiras diferidas. A gente precisa relembrar que elas têm finalidades diferentes, a gente não pode usar uma no lugar da outra, né, porque os fatores são totalmente diferentes numa e outra, né? E para achar os fatores em cada tabela, a gente precisa da informação sempre da taxa e do período. Muito bem. São duas informações aí muito importantes, muito relevantes. Nas rendas financeiras 2, na renda financeira diferida, também vai ter potência, né? E isso foi uma coisa que a gente já tinha lá, né, no cálculo do juro composto, e depois nas rendas financeiras ali, né, a gente teve cálculos, né, mas não chegava a ter potência, mas na renda financeira 2, a diferida, a gente vai ter potência, e aí a gente tem que utilizar aquelas teclas, né, ou o V invertido, né, nas calculadoras físicas, e muitas calculadoras do celular, ou aplicativos, ou do computador, utiliza aquela tecla X na Y, então é importante relembrar desse detalhe, certo? Então, feitas essas reminiscências, né, essas lembranças aí de conteúdos anteriores, vamos à nossa renda financeira diferida. Tá? A renda financeira diferida, ela tem uma característica que é o prazo de diferimento ou carência. Significa que, realizado aquele financiamento, aquela aquisição, aquela compra, aquele empréstimo, nós vamos ter um certo período, né, sem realizar pagamentos. É o período de carência, né? Eu vou começar a fazer os pagamentos após transcorrido este período. Então, por exemplo, período de carência de 3 meses. Significa que eu fiz aquele financiamento, empréstimo, compra, né, naquele momento, naquela data zero, mas vou começar a pagar daqui àqueles transcorridos 3 meses. Tá? Esse prazo de carência, prazo de diferimento, é determinado na renda financeira diferida pela letra M minúscula. Tá? Então, o M é o prazo de diferimento, é o prazo de carência. Isso é muito importante, porque além do prazo das parcelas de pagamento, né, nós vamos ter um outro prazo aí dentro das diferidas, que é o prazo de carência. Então, aqui já é uma coisa importante para a gente anotar, né, e ter um cuidado especial para não trocar, então, o prazo de carência, M, pelo prazo de pagamentos, né, o período de pagamento, as parcelas de pagamento, que são, né, determinados, então, pela letra N, onde acontecem os pagamentos. Então, eu posso ter N10, ou seja, 10 parcelas de pagamento, e um M3, por exemplo,
que é um outro prazo. São os meses, né, que eu tenho ali antes de começar os pagamentos, é o prazo de carência, tá? Então, prazo N, acontecem os pagamentos, o número de parcelas. Prazo M é o prazo de carência, né? O número de meses que eu tenho sem fazer pagamentos, até começar realmente a fazer os pagamentos do prazo N, tá? Muito bem. Distinção importante, porque na fórmula eles ocupam, né, situações diferentes. Essa tabela nós vimos também lá no início da aula anterior, com as rendas antecipada e pós-antecipada, então vamos relembrar, porque agora vamos falar da diferida, né? Quando a gente tratou da antecipada e pós-antecipada, a gente viu que a gente precisava ter uma leitura bem atenta do enunciado para conseguir determinar, né, quando é uma antecipada e quando é uma pós-antecipada. Então, a primeira coisa que a gente viu foi, uma antecipada, quando falar no enunciado que tem uma entrada, os pagamentos são feitos no início do período, no início do mês, por exemplo, aí eu tenho aquelas 4 formas da antecipada. Quando falar no enunciado do exercício, que aquele financiamento ou aquela aplicação é feita sem entrada, ou os pagamentos são feitos sempre, depositados sempre ao final do período, eu tenho uma renda financeira pós-antecipada e eu tenho lá 4 fórmulas, né? E a diferida, mais simples, né? No enunciado, necessariamente, né, vai ter que estar determinado o período ou prazo de carência, o M. Assim a gente detecta, né, a gente define que trata-se de uma renda financeira diferida. A partir disso, eu tenho as fórmulas da diferida, tá? A diferida não vai ter fórmula de montante, ela vai ter fórmula do valor atual C e vai ter a fórmula da prestação. Então vai ter um número menor de fórmulas, né? Uma facilidade no enunciado de identificar que se trata de uma diferida, tá? Muito bem. Fórmulas da diferida. Bom, para o cálculo do valor atual C na diferida, nós temos 2 passos a serem realizados. O primeiro passo é o cálculo do CM, tá? É o valor atual, considerando o início do pagamento das prestações, antes do prazo de carência. Então, tem o CM, ele é igual a R, que multiplica o fator da tabela FVA. Então, para uma determinada taxa I, em um determinado período N, né, número de parcelas, eu tenho um fator na tabela FVA, que multiplicado pelo R vai me dar o CM, ou seja, o valor do financiamento, né, que eu vou pagar dentro daquele número X de parcelas. Mas, como na renda financeira diferida eu tenho um período de carência, esse valor, né, ele tinha um valor inicial, né, que a gente chama de C0. Lá na data zero, que é o segundo passo, do C0, lá na data zero era o valor inicial do financiamento, né? Então, voltando, né, saindo dos meses de carência e voltando para o período inicial, qual era esse valor lá no início? C0 vai ser o CM, que era o valor considerando os pagamentos das parcelas, sobre 1 mais a taxa elevado ao período de carência, M. Tá? Então, aqui a potência é elevada ao período de carência M. Muita atenção, tá, gente? Porque como em outras formas anteriores, né, a gente utilizava outra coisa aqui no lugar, né, a gente pode confundir. Então, aqui, na diferida, é elevado à potência de M, ou seja, é o período de carência aqui, tá? Segue aquela norma, né, da matemática, 1 mais a taxa tem que converter para numeral para poder somar, depois faz a potência, depois divide, né, o valor de CM pelo resultado da potência. Então tem uma cronologia do cálculo também, né? Não posso, né, fazer uma sequência diferente. Então, primeiro resolve o que está nos parênteses, depois faz a potência, e depois, com o resultado da potência, divide o CM pelo resultado da potência, tá? Então, essa lógica é importante. CM é o valor correspondente àquele número de parcelas que a gente vai estar pagando, né? É o valor naquele momento. Como teve período de carência, a gente precisa retroceder para data zero, ou seja, para quando esse financiamento foi feito. Lá na data zero ele tinha um valor, né? Que é o C0.
por isso a gente divide o CM por 1 mais a taxa elevada à potência M. Tá? Muito bem. Olhando essas duas fórmulas, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender essa lógica? Senhor, Sim. eu não entendi a parte do CO. É C0, não é Zero, CO aqui, desculpa. né? É C0, significa que é o valor atual na data zero, ou seja, no momento que foi feito o financiamento, né? Qual era o valor inicial tomado emprestado? Esse é o C0. Aí passou o período de carência, né? Daqui a 3 meses, por exemplo, né? Então, correu alguns juros em cima do período de carência. Esse é o nosso CM. Quando a gente começa a fazer os pagamentos, né, do financiamento, o valor já é outro, né? Não é o da data zero, porque já teve juros em cima, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente retrocedendo a data zero, a C0. Quando a gente retrocede a data zero, C0, então a gente está descobrindo qual é o valor lá no início do financiamento, tá? É isso. Consegui te ajudar? Sim, agora melhorou. Certo? Legal, muito obrigado, Ana. Mais alguém, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem, vamos a um exemplo, então. Bom, no nosso exemplo, a pergunta é: qual o valor atual C? Ao iniciar essa leitura, a gente não sabe ainda se é diferida, pós-antecipada ou antecipada, né? Porque na antecipada, pós-antecipada e diferida, todas elas têm o cálculo do valor atual, né? Mas vejam bem, seguindo a leitura, calcule o valor atual C de uma renda de 10 termos mensais, ou seja, o nosso N, né? São 10 parcelas de R$ 200, é o nosso R, com 3 meses de carência, ou seja, está aqui o termo, né, que define que é diferida, carência. Então, eu vou calcular o valor atual C de uma diferida, sabendo, né, do termo carência, então. A carência M é de 3 meses. Então, é o período que eu tenho até começar a fazer pagamentos. Então, durante 3 meses eu não estou fazendo pagamentos, né, que é o período de carência. Passado esse período, eu começo a pagar, então, as parcelas, que são de 10 parcelas de R$ 200, a uma taxa de 5% ao mês. E aí tem que aplicar, né, a forma de cálculo, então, do valor atual para uma diferida, que é feita em 2 passos. Primeiro o CM, depois o C0. Quando a gente chega no C0, a gente retrocedeu, né, ao valor do financiamento original, tá? Muito bem. Então, aplicando a fórmula do valor atual em 2 passos, em 2 etapas, na renda financeira diferida. Então, a primeira etapa, CM igual à prestação R, que multiplica o fator da tabela FVA para determinada taxa e determinado período. Então, quantos pagamentos serão 10, né? Então, quando eu começar a fazer os pagamentos, qual será o valor naquele momento? Qual será o valor do financiamento para 10 pagamentos? Então, R200, que multiplica o fator da tabela para a taxa de 5% e o N10, né? Os dois valores estão no enunciado. Aí, claro, tem que olhar com certeza, né, a tabela FVA. Vejam sempre o título da tabela para não, né, olhar a outra, né? Não cometer o erro aí de puxar um outro fator. Aí, então, encontra ali o fator, né, através da taxa 5 e o N10. Então, cruza, né, o N com a taxa, vai achar o fator. O fator é de 7,72173. Lembrando um detalhe importante sobre o fator não se arredonda, né? Não se diminui ali ou se reduz o número de casas depois da vírgula, usa todas as casas após a vírgula, né? Não faz nenhum arredondamento. Multiplica pelos 200, e o nosso C10, né? O CM, para 10 parcelas, 10 prestações, é de 1.544,35. Então, naquele momento em que a gente começa a fazer os pagamentos das 10 parcelas, o valor do financiamento está em 1.544,35, mas ele teve 3 meses de carência. Quanto é que era o valor do financiamento lá no início, considerando que, né, teve 3 meses antes ali de carência? Aí a gente faz então a segunda etapa, o C0, né? Onde a gente vai chegar no valor
inicial. Para chegar nesse valor inicial, C0, a gente vai pegar o CM, né, os 1.544,35, sobre 1 mais a taxa elevado à potência da carência M. 1 mais a taxa é 5%. 5% é 5 por 100, 0,05. Tem que somar primeiro, que está dentro dos parênteses, vai ficar 1,05, aí eleva a potência 3, né? E o resultado vai ser 1,15763. Aí sim divide o CM pelo valor resultante da potência, e nós vamos chegar ao C0, que era o valor inicial desse financiamento, lá na data zero, né? Quando ele foi pegar o empréstimo, o financiamento, o valor era 1.335,06. Então, no início, era esse valor. Aí passou os 3 meses de carência, começou a fazer os 10 pagamentos, já era 1.544,35 lá no CM, né? Então, o C0 era o valor inicial. Assim calculamos, então, né, o valor atual na renda financeira diferida. Dúvidas? Perguntas? Com o exemplo ficou mais claro? Como é que ficou para vocês? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal. Para mim saber se eu entendi, eu tenho que fazer, senhor. Mas a princípio tá ok. Isso. Depois na prática, né, exercitando, surgem outros desafios, né? Normal esse. O José Gabriel perguntou o valor atual, é a segunda etapa. O valor atual é o C0, né? Então, para a gente chegar nele, a gente tem que fazer as 2 etapas, tá? Certo? Então, a gente não pode parar no meio, né? Não podemos parar na primeira etapa, tem que chegar até a segunda para achar o valor atual, que é o C0, tá? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo, a pergunta é qual o valor atual C, e a gente sempre fica naquela, a gente não pode já deduzir qual é, né? A gente já fica naquela dúvida. Bom, o valor atual C, o valor atual a gente tem na renda antecipada, pós-antecipada e tem na diferida. Aí eu tenho que achar os termos no enunciado. Se não falar início do período, final do período, com entrada, sem entrada, não vai ser nem antecipada nem pós-antecipada. Falou em carência, aí é a diferida, né? Então, o valor atual, C, tem carência no enunciado? Tem. Então, é a renda financeira diferida. A gente vai notar, é claro, né, pelo raciocínio lógico, de que, bom, toda renda diferida, de fato, ela vai ser uma pós-antecipada, com a diferença de que tem prazo de carência, né, que é dado em meses, tá? Porque vocês vão notar que não tem uma entrada, né? Ou seja, a renda financeira diferida, ela é sem entrada. A gente começa a fazer os pagamentos só depois, ao final do período de carência, né? Então, a renda financeira diferida, ela é uma pós-antecipada com uma característica de carência, né? O que modifica as fórmulas, tá? Então, a renda financeira diferida, ela é um tipo de pós-antecipada, mas com as suas fórmulas próprias. Então, o valor atual C de certo financiamento feito em 20 parcelas mensais. Então, estou pagando o meu N aqui, né? N20, são 20 prestações, 20 parcelas. No valor de R$ 1.500 a prestação, cada uma, negociada a taxa de 3% ao mês, com uma carência de 15 meses. Então, eu tenho um número X, né, de períodos, tanto para prestações, quanto para carência. Não posso usar um no lugar do outro, muita atenção, né? Então, eu tenho 20 parcelas, 20 meses de prestações, é o meu N. E eu tenho 15 meses de carência, é o meu M. São prazos diferentes e são usados em situações diferentes na nossa fórmula, tá? E pede para calcular o valor atual. O valor atual é dado em 2 etapas, né, de cálculo. Primeiro momento, a gente descobre qual é o valor, né, no momento que a gente começa a fazer os pagamentos das 20 parcelas, tá, que é o nosso CM. Então, R que multiplica FVA para uma determinada taxa, um determinado N, tá? Temos que olhar isso na tabela FVA, relembrando, reforçando, né? Sempre olhem lá o topo da tabela, o título, se realmente é a FVA. Sempre reforço, insisto nisso, porque erros muito comuns é olhar a tabela errada, a gente acha outro valor, né?
Olá, professor, não está dando certo o cálculo, não estou achando valor, não fecha com as alternativas, né? As alternativas dão um valor e eu faço o cálculo e não acho o valor daquelas alternativas. Uma das coisas muito comuns quando isso ocorre é a gente está olhando a outra tabela, né? Então, muita atenção, porque o fator realmente é outro, né? O valor vai ser bem diferente, tá? Então, olhando na tabela, taxa 2,5% e o N 12. Aí nós vamos encontrar então na tabela FVA para essa taxa e esse N, né, esse período, um fator de 10,25776. Relembrando, não arredonda, né, fator não arredonda. Aí multiplica o fator pelo R. O R é 2.299. Multiplicou, achou o CM, 23.582,59. Então já temos a primeira parte, né, do cálculo. Outra coisa que eu insisto em relembrar a você, gente, é que muito cuidado, tá, na hora de utilizar os valores da taxa e do N. É comum também, frequente. Fiz um exercício, fui para o próximo, e a gente acaba ficando, né, nossa memória, às vezes, ela nos trai, né? A gente vai para o próximo exercício e a gente carrega na memória a informação da taxa do exercício anterior ou do N do exercício anterior, né? A gente vai para a tabela com aquilo na cabeça. Li o enunciado, vi que é 2,5%, mas no exercício anterior que eu tinha feito era 3%. E aí, quando a gente vai olhar na tabela, às vezes é automático, a gente vai no 3% porque a gente já tinha visto antes, né? Então, às vezes, a nossa memória nos trai nesse sentido. Então, é importante também fazer esse passo a passo, né? Anotar, o FVA é para 2,5, 12, então o próximo passo é olhar a tabela para esses valores. Então, se a gente está fazendo e anotando, né, os valores do exercício, que eu preciso olhar na tabela, é mais certo da gente conseguir achar o fator, né, com menos chance de erro, tá? Às vezes, só pela memória aí, né, a gente tenta fazer o cálculo direto, a gente acaba, né, puxando valores de exercícios anteriores, é comum, né? Erros acontecem nesse sentido também. Então, muita atenção em relação a isso. Achamos o CM 23.582,59. Esse é o valor do financiamento no momento que eu comecei a fazer os pagamentos, né, das 20 parcelas. Mas vejam bem, antes de começar a fazer esses pagamentos, teve um período de carência, né? E tirando, então, né, esse período de carência, qual era o valor lá no início, quando o financiamento começou? Então, é a segunda etapa do cálculo, o C0, né? Era o valor atual na data zero, na data em que foi feito o financiamento, no primeiro dia lá. CM, 23.582,59, calculado, dividido por 1 mais a taxa elevado à potência da carência, né? Carência é 12. Então, 1 mais a taxa, que é 2,5%, 2,5% divide por 100 fica 0,025, né? Então, agora sim, né? A gente pode somar o numeral 1 com o numeral 0,025. Somos 2, 1,025. Eleva a potência de 12, vai ficar 1,34489. A gente divide o CM pelo valor resultante da potência que foi feita. Nós vamos achar, então, o valor lá no início, né, do financiamento. Na data inicial, a data zero, o valor era 17.534,96. Tá? Então, a gente retrocedeu, né, lá para a data zero. Início do financiamento era 17.534,96. Aí passaram os 12 meses, né, melhor dizendo, passaram os 12 meses de carência, a gente vai começar a fazer os pagamentos. Aí o valor de financiamento já está em 23, que é o CM, né, já está em 23.582,59. Tá? Então, claro, esse período de carência, né, tem os juros embutidos ali, né? Então, a gente começou nos 17.534,96, passou os 12 meses de carência. Quando eu fui começar a fazer os pagamentos, já era 23.582,59, né? Então, quando a gente fala o valor atual da renda diferida, a gente está retrocedendo, né, ao valor inicial do financiamento. Tá? Nesse exercício, gente, surgiu alguma pergunta, alguma dúvida? O passo a passo está tranquilo? Ô, Sara, 5 passo a passo pra mim tá, por enquanto, tá tranquilo. Eu só fiquei com uma dúvida que eu acho não tem muito peso ali, só que ficou me chamando a atenção. Ali na etapa 1, no CM, tu coloca o valor do N, né?
Isso. Que fica o C12. Isso seria, na verdade, ali referente ao número de parcelas, né? mensalidade, não de carência. Isso. Era isso que Porque eu tava confundindo aquele antes. CM significa que passou o período de carência e eu vou começar a pagar as parcelas. Entendi. Então, o M ali na primeira etapa significa que aqui passou o período de carência. Então, a partir daqui eu começo a fazer os pagamentos. Tá? Entendi. É isso. Então, só para eu entender que não é de carência, é de parcela mesmo, tá? Isso, que já acabou o período de carência e vamos começar a pagar as parcelas aqui, né? É isso. Aí depois a gente retrocede para o C0, né? Retira o período de carência e sabe o valor inicial exato. Entendi. Tranquilo? Sim. Obrigado, Josi. Muito bem. Vamos agora à nossa fórmula da prestação. Então, na renda financeira diferida, a gente já viu que tem duas fórmulas, né? Uma era o valor atual C e outra era a prestação. Então, a fórmula da prestação da renda financeira diferida é dada por R igual ao valor atual C, que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência da carência M, dividido pelo valor correspondente ao fator da tabela FVA para uma determinada taxa em um determinado período. Aquelas recomendações permanecem, né? 1 mais a taxa. Não posso somar o numeral com o valor percentual. Tem que passar a taxa para numeral. Para depois somar. Depois de somado, aí faz a potência, né? Da carência. O resultado da potência da carência depois multiplica pelo C, que é o valor atual. Depois de feito tudo isso, aí sim vai dividir pelo fator da tabela, tá? Então essa é a sequência do cálculo da prestação da renda financeira diferida, certo? Analice levantou a mão, quer falar, Analice? Eu tenho uma dúvida, ali quando é o passo 1 e passo 2, teria alguma ocasião que só vai usar o passo 1? Nos nossos exercícios não vai ter, tá? Mas poderia. Nos nossos sempre vai ser para a gente chegar no valor final, tá? O valor inicial, tá? Mas, eu vou fazer um concurso, ou vou fazer uma outra prova, vou estudar num livro, né? E posso me deparar com situações em que a pergunta é não chegar no valor atual, né? Mas chegar no valor correspondente ao início dos pagamentos das prestações, aí seria o CM. Tá, Analice? Ok. Certo, obrigado pela pergunta. Então, a gente, aqui nessa fórmula, né, além desses cuidados que a gente falou, relembro, né? Elevado à carência M. É o período de carência que é a potência aqui, tá? Atenção para não trocar, né? Pelo N, tá? O N a gente utilizava como potência em outros cálculos. Aqui não. Aqui é o período de carência que faz a potência, tá? Muito bem. Então, vamos a um exercício para aplicar a fórmula da prestação da renda diferida. Qual o valor da prestação R? Bom, lendo só essa primeira parte da questão, a gente não vai saber se é uma renda diferida, né? Por quê? O que tem lá na antecipada? Tem forma de R? Tem. O que tem lá na pós-antecipada? Forma de R? Tem também. Na diferida também tem R, né? Então, lendo só o início, a gente não pode, né? Já definir a forma. Tem que continuar a leitura. Relembrando que, se falar em início do período, com entrada, ao final do período, sem entrada, é uma das outras rendas anteriores, né? Antecipada e pós-antecipada. Mas não tem esses termos e fala em carência. Aí é diferida, tá? Então, qual o valor da prestação a ser paga por um financiamento no valor de 14.323,90? Então, o valor do financiamento é sempre o valor inicial, né? 14.323,90. No prazo de 20 meses, então esse é o prazo de pagamentos, né? Nós vamos pagar 20 parcelas, então esse é o prazo N. Negociado a taxa de 3% ao mês, com carência de 15 meses. Esse é o prazo, então, M, que eu tenho para começar a fazer os pagamentos. Então, vai passar 15 meses, depois desses 15 meses é que eu vou começar a pagar as 20 parcelas seguintes. Tá? Muito bem.
A aplicação da fórmula da prestação, então, da renda financeira diferida. Primeira coisa, na fórmula, vou, então, colocar os elementos, né? O valor atual está dado no enunciado, 14.323,90, que vai multiplicar, abre parênteses, 1 mais a taxa. A taxa é 3%. 3% é 3 divididos por 100, é 0,03. Soma com 1, vai ficar 1,03. Fecha parênteses, elevado à potência da carência. Carência é 15 meses, né? Então, elevado à potência 15. Dividido pelo fator da tabela, FVA, para a taxa, enunciado. Taxa é 3. E o número de prestações, de parcelas, de prazo, é 20. 20 meses. Vão ser feitos 20 pagamentos, tá? Então, isso é utilizado para a gente identificar na tabela FVA, sempre muita atenção, né? Olhar no topo da tabela se é realmente a FVA que a gente está olhando. Vou procurar ali a taxa 3, vou procurar o N20 e no cruzamento da taxa e do N achar o fator, que nesse caso é 14,87747. Na parte de cima da divisão, esse 1,55797 é resultado da potência, né? 1,03 elevado à potência 15 dá 1,55797. Muito bem, resolvemos a potência. A gente faz a multiplicação, né? O valor atual multiplicado pelo resultado da potência dá 22.316,21 centavos. Aí sim a gente divide pelo fator encontrado na tabela. Essa divisão, então, nos leva a uma prestação R de R$ 1.500. Tá? Então, nós temos aqui a aplicação da fórmula da prestação da renda financeira diferida. Aqueles cuidados importantes, não utilizar o N no lugar do M, né? Então, sempre levar a potência da carência. Na hora de procurar a nossa tabela, né? Certificar de que a tabela certa é FVA. Olhar a taxa, o N corretamente para achar o fator. Depois o resto é matemática, não esquecendo de seguir a sequência correta da matemática. Primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, depois resolve a potência, depois de resolver a potência multiplica, né? A parte de cima aqui da divisão. O resultado dessa multiplicação aí sim divide pelo fator para achar a prestação. Tá? É essa sequência. Não vamos fazer diferente disso. Tá? Muito bem. Vendo a aplicação da fórmula da prestação, ficou tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo até esse momento? Tudo em paz? Tá tranquilo, senhor? Legal, tranquilo. Obrigado, João. Muito bem, gente. Estando tranquilo para vocês, vamos a mais um exemplo, né? Então, agora, neste outro exemplo, nós temos uma situação de uma necessidade de cálculo de prestação R, que vai ser paga por um financiamento no valor de 30 mil. Então, o valor do financiamento é sempre o valor inicial C0, tá? No prazo de 18 meses, negociada a taxa de 3% ao mês e com uma carência de 12 meses. Vamos à fórmula, R igual ao valor atual C, que multiplica 1 mais a taxa sobre a potência M, né, dividido por FVA para um determinado I e um determinado N. Substitui tudo na fórmula. Então, vamos lá. O valor atual 30 mil, que multiplica 1 mais a taxa. A taxa é 3, né, converte, então, para numeral, fica 0,03, soma com o número 1, vai ficar 1,03. 1,03 elevado à potência a 12, que é o prazo de carência, né, resulta em 1,42576. Primeiro, eu resolvo essa multiplicação na parte de cima da divisão, né? Multiplicando isso aqui, nós vamos encontrar 42.772,80 centavos. Aí sim eu vou dividir pelo fator encontrado na tabela. Então tem que ter olhado lá na tabela, taxa 3, N, número de parcelas, né? É 18, para achar esse fator, tá? Na tabela FVA. Faz a divisão e acha então a prestação no valor de R$ 3.109,96.
Então, é uma prestação aí bem elevada, né, para um financiamento, mas também a taxa, né, é bem elevada para um valor mensal de taxa, né. Muito bem. Então, passo a passo, né, todos os cuidados. Se a gente fizer esse passo a passo certinho, né, considerando que o M é sempre a carência para a potência, considerando que o valor, entre parênteses, 1 mais a taxa a gente tem que passar para o numeral, para poder fazer a soma, né? Olhando com cuidado para achar a tabela correta, FVA, a taxa e o N, para achar o fator correto. Esses passos sendo feitos, a gente já monta, né, o cálculo inicialmente, né, correto. Aí depois tem que fazer a sequência certa da matemática, né? Depois de colocar tudo na fórmula, né, tendo seguido esse primeiro passo a passo, o próximo é a matemática. Primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, depois faz a potência, depois de fazer a potência, faz a multiplicação, depois da multiplicação, faz a divisão. Tá? Então tem que seguir também a regra da matemática, sempre assim, né? Primeiro o que está nos parênteses, depois a potência, depois a multiplicação, depois a divisão. Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos então que calcular o valor da prestação para um financiamento de R$ 10.150. O prazo é de 18 meses. Então, esse prazo são o número de pagamentos, né, o número de parcelas, serão 18 meses de pagamentos, negociado a taxa de 5% ao mês e com uma carência de 3 meses. Então, vou ter 3 meses para começar a fazer esses pagamentos. Então, fórmula da prestação da diferida, né? Já que fala em carência e pede o valor da prestação. R igual a C, que multiplica 1 mais a taxa elevada à potência M, dividido pelo fator da tabela FVA. O valor atual, 10.150, está dado no enunciado, multiplica então 1 mais a taxa é 5. 5% é 0,05. Elevado à potência da carência, né, 3, e depois dividido pelo fator da tabela FVA para taxa 5 e N18. O primeiro passo é sempre ficar dentro dos parênteses, né? Então, somei ali 1 com 0,05, fica 1,05 elevado à potência 3, o resultado é 1,15763. Tá? O fator da tabela para taxa 5 N18 é 11,68959. Relembrando o passo a passo, depois da potência tem que multiplicar, né? Então faz primeiro essa multiplicação aqui, para depois o resultado dessa multiplicação, os 11.749,94, dividir pelo fator. Aí divide pelo fator e acha uma prestação de R$ 1.005,16. Então, todo passo a passo, agora a fórmula só está organizada, né, de uma forma linear aqui, né, e nada muda em termos de observações que a gente tem que fazer, o passo a passo da sequência matemática, né, segue mesmo, tá? A forma só foi organizada de uma forma diferente aqui, tá? Próximo exemplo. Paulo vai fazer um financiamento, vai comprar um determinado bem. E ele não tem todo o valor, então ele vai ter que compor esse valor com um empréstimo, tá? Então ele fez um empréstimo para fazer essa compra que ele quer no valor de 28 mil, né? Então esse é o empréstimo que ele está fazendo. E vai pagar então 15 parcelas para esse empréstimo, numa taxa de 13,5%, com uma carência de 4 meses para começar a fazer os pagamentos. Né? Então, nessa condição, qual é o valor da parcela, né, do financiamento dele? Nessa condição, com essa taxa, com esse prazo de carência, né, pegando inicialmente 28 mil, quanto é que vai ser a prestação dele? Então, vamos lá. A prestação é R igual ao valor atual, que é o valor que ele está tomando emprestado, né, vezes 1 mais a taxa na potência M, dividido pelo fator da tabela FVA. Lembrando, né, que a tabela FVA é utilizada justamente para isso, né? Financiamentos, empréstimos, né, compra, venda. Tá? Então, 28 mil, que é o valor que ele está tomando, que multiplica, então, 1 mais a taxa do financiamento. A taxa do financiamento é 3,5%, 3,5 divididos por 100, então, é 0,035. Soma, né, vai ficar 1,035 elevado a M, que é o período de carência. São 4 meses de carência, então, 1,035 elevado a 4 vai dar 1,14752.
dividido por fator da tabela. Tabela FVA, taxa do enunciado ali é 3,5%, o número de pagamentos são 15 pagamentos, né, 15 parcelas, 15 prestações. Então, para essa condição, taxa IN, a tabela oferece o seguinte fator, 11,51741. Sequência matemática. Agora, primeiro resolve a multiplicação para fazer a divisão só depois. Né? Então, 28.000 vezes o valor resultante da potência deu 32.130,56. Divide pelo fator da tabela que foi encontrado e nós vamos chegar a uma prestação de 2.789,74. Então, essa é a prestação que vai ser paga. Né? Vão ser quantas parcelas? 15 parcelas de 2.789,74. Com essa taxa de juros de 13,5%, né, por ter, né, tirado lá esse empréstimo de 28.000. Tá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, gente? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Gabriel perguntou ali. Isso, o C é o valor do empréstimo sempre, tá? É o valor que está sendo tomado emprestado, é o valor inicial, né? Então, ele vai lá e vai pedir um empréstimo. Que valor é esse? É o valor do momento, do primeiro dia, o C0, é o valor tomado na data zero. É o 28.000, tá, Gabriel? Certo? O Paulo está indo lá fazer um empréstimo, né? Chegou no banco, quero 28.000. É o valor inicial, é data zero, né? O C0. Tá? Claro que aqui, né, gente, ninguém fez essa pergunta, estava esperando, né, alguém fazer, mas ninguém fez, né? Então vamos fazer o raciocínio. Ele está pegando 28.000 emprestado, né? E vai pagar 15 prestações. Então, qual o valor total que ele vai pagar no final? Pagando 15 prestações de 2.789,74. Então, se eu quisesse saber, pegando 28.000, tendo 4 meses de carência, pagando 15 parcelas num financiamento com a taxa de juros de 3,5%, quanto é que daria isso aí, 15.000 vezes 2.789,74? Alguém se arrisca a fazer esse cálculo aí? Quanto é que ele vai pagar no final? Eu fiz a calculadora, deu 41.846, tá certo? E é isso aí, né? Olha só, o valor tomado emprestado era 28, né? No final vai pagar mais de 40.000. Né? Então, essa também é uma forma, né? Da gente, eu quero fazer um financiamento, eu quero fazer um empréstimo, né? A gente fazer as nossas próprias simulações, né? Então, vou fazer um empréstimo, no banco tal está oferecendo tal taxa, né? 3,5%, no outro a taxa é 2,5%, num tem 4 meses de carência, no outro não tem carência. A gente faz essas simulações, a gente descobre aí quanto é que vai ser a prestação e quanto a gente vai pagar no final, né? Por estar tomando aquele valor total ali emprestado. Né? Geralmente a gente vai fazer um financiamento, alguma coisa nesse sentido, né? Só diz, o valor da parcela é fixo, né? É tantos reais ou tantos mil por mês. E a gente fazendo os cálculos, a gente consegue descobrir certinho, né? Qual era a taxa que estava ali embutida, né? Tudo isso a gente consegue chegar com esses cálculos. Muito bem. Então alguém já descobriu aí, né? Que vai pagar aí mais de 50% aí, né? Tira 28 e paga quase 42. Fala, Josi. Não, só queria perguntar, então, essas tabelas FVA que tu deu pra gente, elas são as tabelas fixas ou elas vão variando com o tempo? E como é que a gente consegue disponibilizar? São tabelas utilizadas pelo mercado, tá? Uhum. São tabelas utilizadas pelo mercado. Tabela FVA, tabela FAC, certo? Então, Eventualmente... elas têm uma atualizaçãozinha de tempo em tempo. Daí, se eu quisesse estar sempre com uma atualizada, eu poderia pegar isso antes. Não sei se é disponível. Nas instituições financeiras, tá? Em geral, tá? A gente consegue achar as tabelas de financiamento, né? Instituições financeiras, Banco Central, Ministério da Economia, corretoras, tá? Tabela FVA e FAC. Obrigado. Certo? Muito bem.
Então, nós vimos aí já alguns exemplos e acabamos de fazer um raciocínio, né, aqui para descobrir, então, já que a gente sabe qual o valor da prestação, né, tomando esse empréstimo de 28 mil, quanto é que seria o total que vai estar pagando, né? Muito bem. No nosso próximo exemplo agora, nós temos uma situação de um financiamento, tá, para descobrir o valor da parcela. E esse financiamento já é um valor mais alto, né? Financiamento no valor de 51.230, mas com prazo curtinho de pagamento. São 7 pagamentos, né? São 7 meses, tá? Negociado a taxa de 4% ao mês e com 2 meses de carência, 2 meses para começar a pagar. Então, qual vai ser o valor da prestação? R de uma diferida, porque tem prazo de carência, tá? Então, o valor tomado emprestado, o valor inicial, né? Nosso C0, 51.230, que multiplica 1 mais a taxa, é 4%, é 0,04, elevado à potência 2. Para um fator da tabela, né? Divide pelo fator, para a taxa 4 e o N7. Esse fator fica, então, 6,00205. Primeiro, a gente resolve o que está nos parênteses, então vai ficar 1,04, depois a potência, 1,04 na potência 2, fica então o resultado de 1,08160. Faz a multiplicação, né, do C, valor atual, pelo resultado da potência. O valor encontrado é 55.410,37, divide pelo fator da tabela, e a prestação, então, serão 7 parcelas, 7 prestações, de 9.231,91. Tranquilo, né, gente, pagar uma prestação dessa, né? Tranquilo, só. Fico imaginando ter que pagar 9 mil por mês uma prestação. Tranquilo, né? Desejo que em breve todos nós possamos fazer, né, um financiamento desses aí com condições de pagar uma parcela dessa, né? E que essa parcela seja somente 10% da nossa renda, claro, né? Muito bem. Próximo exemplo. Agora a Carla, né? Ela vai financiar um carro, tá? Então, tabela FVA, como sempre, né? Utilizada para essas situações, financiamento, empréstimo, né? Compra, venda. Tá? Ela vai comprar um carro, ela não tem todo o valor para comprar esse carro, então ela vai, para compor esse valor, fazer um empréstimo no valor de 32 mil. As prestações vão ser pagas em 24 parcelas, é o nosso N, né? A taxa desse financiamento dela, desse empréstimo, né? Nesse banco que ela está fazendo é 3,5%. Ela vai ter uma carência de 3 meses para começar a pagar. Então, substitui tudo na fórmula de novo, né? O valor atual C0, né? Empréstimo inicial, então, 32 mil. Multiplica 1 mais o valor da taxa, convertido para numeral fica 0,035. Soma vai ficar 1,035, elevado à potência da carência, né, 3. O resultado dessa potência, então, é 1,10872. Multiplica os 32 mil pelo resultado dessa potência, ficou, então, 35.479,04 centavos. E divide pelo valor do fator utilizado lá na tabela FVA, né, para taxa 3,5 e o N24. O fator é 16,05837. Agora sim faz a divisão e o valor então da prestação, né, que vai ser paga em 24 meses, 24 parcelas, de 2.209,38. Tranquilo. Dúvidas, perguntas, gente? Tudo certo? O senhor explicando parece ser uma coisa super fácil, eu quero ver fazendo, né? Sempre tem aquela pegadinha, né, Bruna? No exercício, na aula, é um exemplo. Chega lá na hora da prova, chega na hora de fazer uma atividade sozinho, aí é um exercício que é totalmente diferente da aula, né? Eu vi hoje uma assim que era o exercício tranquilo, e daí na hora da prova era o que o professor aprendeu na faculdade dele. Não, assim, não tem como. Matemática tem dessas, hein? Olha. Hein?
Na aula é A mais B mais C. Aí depois na prova é a fórmula de Bhaskara, né? Mas não vai ser assim, não vai ter surpresa. É exatamente o passo a passo da aula, tá? Prometo, juro. Muito bem, gente. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente vai para o nosso intervalo, tá? 15 minutinhos de intervalo. Na volta do intervalo, nossa chamada, e depois da chamada, os exercícios. Aí nos nossos exercícios vai ter alguns exercícios de cálculo e também, claro, né, na diferida tem lá a sua teoria, então vai ter algum outro exercício de teoria da diferida, tá? No meu agora são 20h15, a gente volta então às 20h30, uns 15 minutinhos aí para vocês fazerem um lanche, descansarem um pouquinho da voz do professor, e aí às 20h30, primeira coisa chamada, depois os nossos exercícios no Classroom, tá? Sempre aquela recomendação, aqueles que puderem, né, preferencialmente não desconectem, porque na volta, né, na chamada, a gente já vai, então, voltar fazendo chamada. Se tiver desconectado, às vezes demora um pouquinho para voltar, né, no intervalo, aí já passou seu nome, a gente tem que ficar procurando, né, na chamada que já passou o nome, sempre dificulta um pouquinho. Então, se puderem não desconectar, melhor, tá, gente? Eu só fecho a câmera e o microfone, e a gente volta daqui a 15 minutinhos, então. Até breve.